A nossa próxima sessão já vai começar a dar muitos insights de como a Philips está trabalhando nisso, como a gente está se organizando para trabalhar em produtos e soluções que solucionem esses desafios, e é sempre construção, né? Então, a Fábia, que é a nossa Commercial Leader global de Healthcare Informatics, vai participar agora, então eu gostaria de chamar aqui a Fábia para trazer para vocês, ela vai abrir e depois vai trazer outros convidados também. Então, a Fábia Tetero Bueno, nossa líder global de comercial para Healthcare Informatics. Obrigada, Fábia. Obrigada, Carol. Bom dia. Então, eu e a Carol, a gente fez uma mudança, que a gente quer manter a população na Holanda, então ela saiu da Holanda, eu fui para a Holanda. Então, a gente está mantendo a população de brasileiros na Holanda, estável. Para quem não sabe, eu saí da função de líder da América Latina já faz quase 6 meses. Felipe Basso, que está em algum lugar do auditório, tomou meu lugar como líder da América Latina. Fui para essa função comercial global do nosso negócio de Healthcare Informatics, que é toda a parte de software da Philips para a saúde. E a Laís Onta foi comigo nesse desafio, e foi quando a Carol tomou o lugar dela. Então, um pouco de entender quem são as pessoas diferentes em funções diferentes no palco essa semana. A minha apresentação vai ser um pouco compartilhando com vocês o que eu tenho visto no mundo nos últimos 6 meses. Eu literalmente visitei o mundo para escutar o que está acontecendo em saúde, de, digamos, audiências diferentes. Compartilhar um pouco que o nosso Future Health Index, que é o estudo que a gente faz todos os anos, escutando profissionais do mundo inteiro, o que os profissionais do mundo estão dizendo sobre desafios da saúde, e principalmente o que estão dizendo os profissionais do Brasil sobre o que está acontecendo no Brasil. E depois eu vou mostrar como que a gente está fazendo na Philips para ajudar, apoiar vocês com esses desafios. Porque o que a Carol disse é verdade. Nós acreditamos que, como eles falam em inglês, it takes a village to raise a kid, right? Vai precisar de uma comunidade para solucionar esse problema. E a gente está com vocês nisso. Então, como eu estive falando, a gente faz todos os anos esse estudo chamado Future Health Index. Nós entrevistamos 3.000 líderes, em média, em 14 países, na América Latina é o Brasil, onde a gente quer escutar quais são os seus maiores problemas hoje e o que você vê nos próximos anos como seus maiores problemas. O que a gente está vendo é que os problemas que a gente, quando começou esse Future Health Index, eles estão se concretizando, coisas que eles falavam 5 anos atrás, estão se concretizando e os problemas estão estáveis, mas aumentando, digamos, a proporção da preocupação. Um dos problemas maiores que a gente vê é esse. Todos estão tendo que fazer mais com menos. E Covid só piorou essa situação. No Brasil, 94% dos entrevistados dizem que estão tendo problemas financeiros. Hoje, no mundo, quem ganha dinheiro com saúde é farmacêutica. Todo o resto está sendo apertado. E não é no Brasil. Tá? Eu estive, por exemplo, na Alemanha, faz algumas semanas, e falando com clientes lá que normalmente a cada 5 anos atualizavam o seu parque instalado, agora já estão atualizando a cada 10. Então, o problema não é Brasil, o problema é no mundo. E o que a gente está vendo mundialmente é que o setor de saúde tem o setor privado e o setor público. O setor público tem um limite de quanto pode gastar. Num mundo que a gente tem 2 guerras acontecendo, inflação absurda, o setor público cada vez tem menos dinheiro. E o que a gente está vendo com o privado? O privado, basicamente, todos estão tendo limite de quanto repassar. Países que não têm limite para repassar ainda o custo para o paciente, estão criando limites para repassar o custo ao cliente. Então, esse problema é bastante grande e proporcionalmente é diferente no Brasil ou numa Alemanha, mas é um problema que o setor está sofrendo mundialmente. Outro problema que a gente está vendo bastante acontecer, perdão, aqui, é o problema de capacidade
de staff, corpo clínico. A Reuters fez um estudo agora, novamente, que eles fazem a cada 5 anos, e pela primeira vez, ser médico ou médica não estava na lista dos top 5. Hoje em dia, a juventude quer ser influencer, gamer. Quem quer ser médica, quem quer ser enfermeiro, está cada dia menos. É uma realidade. Se nós estamos sofrendo hoje com falta de staff, a situação só tende a piorar. Outra coisa que a gente também está vendo bastante mundialmente é a população está ficando mais velha. Cada vez as pessoas têm menos filhos. Então, se você tem menos filhos, você tem menos, digamos, população. Só que o que acontece? A população está ficando mais velha, precisa de tratamento. Isso é uma das realidades que a gente está vendo mundialmente, mais uma vez, em alguns países mais que outros, mas a gente está vendo a disparidade aumentar. Uma das coisas que a gente vê do estudo que foi feito no Brasil, que é bastante comum na América Latina, as pessoas têm um sistema de saúde privado enquanto eles estão trabalhando. No momento que você se aposenta, você cai no setor público. Quando você mais precisa, quando a sua saúde vai estar mais debilitada e mais precisando de saúde, você vai cair no setor público. Então, o que acontece? Nós, basicamente, temos o desafio de que a disparidade do serviço de saúde está aumentando. A desigualdade do setor de saúde está aumentando. Outra coisa que saiu bastante do estudo, e, mais uma vez, eu estive viajando bastante pelo mundo todo. Todo mundo está achando, eu não estou fazendo as atualizações que eu preciso fazer no meu hospital, no meu sistema, a tempo para utilizar o máximo que a tecnologia pode me dar hoje em dia. Então, é um problema no Brasil que a gente está com uma infraestrutura defasada? É. Estive na Indonésia faz um mês, eles estão com um parque instalado 20 anos atrasado, defasado. E agora tem que atualizar, porque as máquinas estão quebrando, os sistemas estão quebrando. Então, tem que atualizar, mas como a gente vai atualizar se não tem dinheiro? Então, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo em mais lugares. Nós não somos únicos nisso. Então, o que eu quero apresentar nas próximas páginas é como nós, da Philips, que temos como objetivo, nosso propósito como empresa, é melhorar a vida das pessoas com as nossas inovações. Então, eu quero só mostrar um pouquinho para vocês o que a gente está trabalhando para apoiar o setor, para apoiar vocês, para apoiar nossos pacientes. Porque a gente está 100 anos aqui no Brasil, mais de 130 globalmente, a gente tem investido em saúde desde sempre. Eu me lembro, eu morei na China por 4 anos e atrás de mim tinha uma foto do último imperador chinês sendo tratado com uma máquina de raio-x da Philips em 1913. A gente sempre investiu em saúde, só que agora a gente está investindo em saúde mais que nunca. Como mostrou no vídeo de 100 anos, a gente começou aqui com televisão e com lâmpada, mas nos últimos anos a gente vendeu esses negócios para investir em saúde. Fizemos várias aquisições. Aqui no Brasil, Tazi, Carestream, Capsule, fizemos várias. E eu quero mostrar um pouco para vocês agora como a gente está trabalhando para ajudar o setor com nossas inovações. Então, primeiro, a gente investe bastante em inovação. A gente investe bastante, 1,7 bilhões, e mais de metade da nossa inovação está trabalhando em inovação em software, healthcare informatics, right? A gente não faz isso sozinho, a gente faz isso com parceiros, vocês vão ver, a AWS está lá fora, porque a gente realmente acredita que a gente tem que trabalhar nós, com parceiros no ecossistema, mas principalmente com vocês que estão lá no dia a dia e sabem o que é a necessidade. Então, só alguns exemplos de quem a gente está trabalhando junto em inovação. Quais são as áreas que a gente está trabalhando mais? Primeiro, é a parte de pensar do começo ao fim, end-to-end. A gente quer pensar junto com vocês de uma maneira de como a gente pode melhorar, do começo ao fim, um workflow. Como a gente pode melhorar a eficiência clínica e operacional nas nossas inovações. A segunda parte é, mais uma vez, voltando ao workflow, como a gente pode fazer que quem está utilizando o sistema também
melhora a eficiência, porque está trabalhando, não tem que ficar pulando de um sistema para outro, não tem que ficar pulando de uma página para outra, quanto mais possível. O que a gente está trabalhando também é que quem está mais próximo do paciente tenha todos os dados que ele ou ela precisam para tomar a melhor decisão. E, por último, sabendo do desafio que a gente tem para inovar e para atualizar parques instalados, a gente também está trabalhando cada dia mais em soluções que sejam vendor neutral, que podem trabalhar com o parque instalado que vocês têm. Então, a gente quer trazer software para vocês que abordem esses 4 pontos. E nós já temos bastante, pessoal. 82% dos top 250 hospitais do mundo utilizam nossas soluções. O que está, digamos, em cor mais clara, a gente não tem ainda no Brasil, mas todo o resto, EMR, a parte de acute care, a parte de radiologia, cardiologia, patologia, a gente já tem aqui na América Latina e no Brasil. Esse é o nosso portfólio, e eu acho que vocês sabem muito bem, toda a parte de radiologia, cardiologia, EMR, patologia, e hoje a gente está aqui com um super lançamento. Finalmente, muita gente me pediu nos últimos Connect Days, quando vocês vão trazer Medical Device Informatics para cá, quando vocês vão trazer o famoso Capsule, e é hoje. Nós vamos apresentar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. E por que a gente está trabalhando em todas essas áreas? O que a gente está trazendo para vocês em todas essas áreas? Primeiro, a gente quer trazer mais produtividade, mais eficiência, para que quem está perto de um paciente tenha mais tempo de focar no paciente. Certo? A gente quer melhorar o workflow, a gente quer melhorar a conectividade, melhorar a colaboração entre os departamentos, melhorar dados para que, mais uma vez, a gente seja mais certeiro com os resultados e melhorar o conhecimento de quem está próximo aos clientes. Então, aqui tem alguns exemplos que a gente está falando, mas eu quero dar um bem interessante. Nós temos casos que provam no Brasil que nós temos uma melhoria de 40% a 80% da eficiência quando você automatiza um hospital. Certo? Eu tive, agora em Singapura, tivemos uma discussão muito interessante. Eles têm um problema de falta de enfermeiros e enfermeiras especializados. Tem bastante jovens entrando, genéricos, mas não tem os especializados. O que a gente criou com eles? Um command center de enfermagem, onde numa central ficam os que têm mais experiência, e perto das camas ficam os que têm menos experiência, para que eles possam ter gente suficiente, com conhecimento suficiente, servindo quem mais precisa perto do paciente. E isso de uma maneira que pode ser, digamos, o dia todo, porque, como eles têm muito menos especializados, os poucos que têm ficam numa central, e os que estão mais jovens, não estão especializados, ficam ao lado do cliente. Então, não é só melhorar a eficiência financeiramente, é melhorar o serviço ao paciente também. Outra área que a gente está trabalhando bastante é, como eu disse, dados no ponto mais próximo do paciente. Então, isso aqui a gente trabalha bastante quebrando os silos de dados, right? Conectando. Interoperabilidade foi dito aqui várias vezes no na última palestra que a gente teve. Então, conectar todos os pontos, levar todos esses pontos para um modelo centralizado. E, nesse modelo centralizado, os dados que estão ali, a gente estudar esses dados, trabalhar esses dados com inteligência artificial para melhorar cada dia mais digamos, os dados que têm que ajudar quem está servindo o paciente com informação, é o que a gente está trabalhando bastante. E, por último, como eu disse, nem todo mundo tem dinheiro para atualizar todo o parque instalado. Então, nós precisamos ter soluções que, primeiro, é bom para o meio ambiente. Você não tem que jogar fora ou trocar um equipamento que não precisa. Mas, segundo, você pode usar aquele equipamento com soluções que são agnósticas e que te ajudam a atualizar o parque de uma maneira escalonada, planejada. Certo? Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que é Sir Edward Wilson, que ele fala bastante, que é
Nosso cérebro é paleolítico, nossas leis são medievais e nossa tecnologia is godlike. E está tendo um crash de tudo isso, porque as nossas tecnologias estão indo muito mais rápido do que as nossas leis aceitam e do que nós, como humanos, aceitamos. E um exemplo disso é, todo mundo está sofrendo com CAPEX. Todo mundo. O mundo inteiro está sofrendo porque não tem dinheiro inicial para investir nas tecnologias que já estão disponíveis para melhorar o serviço e a eficiência no setor de saúde. Quantos realmente estão trabalhando em OPEX? Muito poucos. Nós temos um caso do PPP Bahia, que é um exemplo, modelo de sucesso de OPEX, mas a gente não consegue escalar. Então, as nossas leis, nossa maneira de pensar ainda está indo muito mais devagar que a tecnologia. E a gente vai ter que desafiar não só a tecnologia, mas a gente também tem que desafiar modelos de negócios. Então, o que vem agora de novo? O que a Philips está lançando de novo? O que a gente está focando? Onde estão, digamos, os 1,7 bilhões, metade daquilo que vai para software, na Philips? Onde a gente está enfocando esse dinheiro? Primeiro, a gente está focando muito em cloud. Nós acreditamos muito em cloud. Se nós formos calcular quanta infraestrutura está defasada no mundo e que tem o tempo inteiro sistemas caindo porque a infraestrutura está defasada, é absurdo. Se nós formos calcular todo o custo para atualizar toda essa infraestrutura, esquece que a gente vai inovar. Então, cloud é uma área que a gente está trabalhando bastante. E cloud, pessoal, a gente vai ter mais apresentações de cloud. Hoje é mais uma discussão clínica, lá fora estão as apresentações de produto, amanhã vai ser uma discussão mais com business cases, bastante interessante. Mas, por exemplo, cloud. Todo mundo está pensando como eu vou daqui, premise, para ir completamente cloud native, 100% cloud. Como que com energia solar ou energia mais sustentável tem sido, vai ser igual com cloud. A gente não vai ver que todo mundo vai dar aquele pulo daqui até lá de uma vez. Não, vai ser em passos. O que a gente está vendo é, vamos primeiro colocar as imagens em cloud. Vamos primeiro colocar disaster recovery. Como a gente evita problemas de desastre, para recuperação de desastre. Como a gente faz arquivamento. Como a gente faz lift and shift. Esse Pax, por exemplo, que eu tenho, mudar para um novo. Aí vou 100% para toda a minha base em cloud. Então, a gente está vendo que cloud é uma jornada. Muitos estão querendo ir dar um salto grande, mas não é bem realista na situação que a gente está hoje. A outra área que a gente está trabalhando bastante é toda a parte de integração de diagnósticos. Eu vou voltar um pouco mais quanto a isso. Outra, a parte de inteligência artificial. E, por último, a gente está trabalhando bastante em interoperabilidade. Alguns exemplos. Nós já temos 26 clientes em cloud aqui no Brasil, 2.150 usuários por mês. E onde a gente realmente acredita que cloud pode ajudar? Primeiro, você tem os dados 24/7. Nós protegemos, digamos, toda a parte de compliance, segurança de dados. Nós temos toda a oportunidade de reduzir o seu custo de TI. A gente normalmente vê, mas é muito mais barato com o produto que eu tenho hoje, físico. Não necessariamente. Se a gente coloca todas as contas para manter o produto físico, ainda é bastante caro. E, mais uma vez, se a gente faz em fases, é muito mais realista a mudança financeiramente também. Outra área que a gente está trabalhando muito também já no Brasil, dando um exemplo aqui do Sírio, é como a gente conecta toda a parte diagnóstica. Você quer que quem esteja, digamos, sendo um paciente oncológico, cardiológico, o que seja, que tenha todos os seus dados em um lugar. E que os médicos e enfermeiros possam encontrar também tudo conectado. Como eu disse, a gente está trabalhando muito em algoritmos. Eu gosto muito dessa discussão de algoritmos, porque todo mundo tem um pouco do dado. E a gente precisa, todos esses dados estarem conectados para que, juntos, a gente crie algoritmos que façam sentido. Então, por exemplo, esses são alguns dos exemplos que a gente tem. Então, com Einstein, que a gente tem para tratamento coronário, com a C. Camargo para parte de mama.
A gente tem com esse cliente nosso de FMUSP sobre doenças do pulmão. Então, como a gente está trabalhando com algoritmos, é como um ecossistema. Os dois põem os dados ali, o que a gente tira desses dados para criar algoritmos que ajudem a ser mais certeiros, tanto clinicamente quanto operacionalmente. E, por último, como eu disse, interoperabilidade. Desde a parte do tratamento do paciente, até a UTI, até a parte de workflows do resto do hospital. Então, essas são as áreas que a gente está trabalhando mais. Mas, antes de falar, digamos, apresentar, eu queria convidar alguém no palco. Shiv, eu não vou repetir o nome dele completo, porque é bem difícil. Vou convidar o Shiv, que é o nosso líder para o negócio de cardiologia e EMR, para vir falar para a gente o que a gente está fazendo de novo, na prática, desde o último Connect Day até agora. So, Shiv, welcome to the floor. Hey, Fabia. How are you doing, Shiv? Doing well, doing well. It's good. Como você está, Shiv? Estou muito bem, obrigado. Shiv é um dos pais do Tazi, então nós estamos realmente muito honrados de tê-lo conosco. Eu estava falando um pouco sobre os dilemas que nós temos aqui no Brasil e no mundo, na América Latina, enfim. E eu também estava falando com o time sobre o que nós estamos fazendo para resolver esses desafios. Então, Shiv, se você puder falar um pouquinho sobre desde o último Connect Day até agora. Na prática, quais são algumas coisas que o nosso público aqui pode ver, não somente lá nas apresentações, né, nos estandes, mas também nas palestras, sobre as inovações na América Latina? Olha, grandes mudanças. Esse já é meu terceiro Connect Day. E a energia do Connect Day sempre está com mais energia. É algo extremamente palpável, assim como o trânsito de São Paulo, né? Eu acho que todos estão crescendo, a nossa comunidade está crescendo, e eu me impressiono muito e fico muito inspirado com o fato de que o grupo de foco que nós temos aqui no Brasil está crescendo bastante, e também já temos outros países da América Latina se juntando a nós. E, bom, a Philips está falando sobre a nossa história, né? E a gente pode ver que já temos uma comunidade de clientes que está se juntando a nós também, estamos aprendendo muito juntos e com certeza teremos muito mais valor para retirar de tudo isso. E desde o último Connect Day até hoje, nós investimos muito, fizemos muitos esforços em inovação, expandimos a nossa presença na nuvem, especialmente no México, estamos fazendo essa infraestrutura de nuvem e todos os dados de clientes já estão indo diretamente para a nuvem, isso é fantástico. Também investimos muito em inteligência artificial, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso depois, especialmente em Tazi, e como estamos usando a IA para realmente reduzir o cargo de trabalho, né, com muitos médicos. Amanhã, especificamente, nós vamos falar muito mais sobre esse tipo de inovação. Ótimo. E o que você vê sobre os impactos da nuvem no nosso portfólio, mas também nas vidas dos nossos clientes? Olha, isso inclui uma métrica que é extremamente crítica de ser entendida. Não existe nenhum sistema de saúde no mundo inteiro que não esteja passando pelo tipo de pressão por custos que todos nós estamos vendo. No mundo inteiro a gente está vendo isso. Não existe um país sequer no mundo que não esteja passando por essa pressão por velocidade de entrega de inovação e regulações, né, que precisam acompanhar essas inovações todas. Então, a única forma para nós reduzirmos os custos e conseguirmos inovar e entregar essas inovações de maneira mais igualitária e rápida é através da nuvem. Eu acredito que essa é uma necessidade fundamental para todos, na verdade, e é nisso que nós vamos nos focar. Realmente são essas inovações que vão direto para a nuvem. Olha, eu amei isso que você acabou de falar, porque, de novo, a tecnologia existe. Então, como nós podemos trazer essa tecnologia à vida para que possamos, de fato, inovar mais rapidamente e trazer essa inovação de maneira a nos ajudar com os nossos dilemas, com equipes, com custos, com dados de maneiras diferentes. Então, realmente, a gente precisa pensar bem fora da caixa, né, para renovar os nossos modelos de negócios. E com relação à IA, o que você vê aqui na América Latina? Olha, eu acho que a IA veio para ficar. Todos nós já percebemos isso, né? Vocês já viram que diversos dos nossos investimentos estão em IA, em casos de uso mais simples, mas também agora já estamos inovando para navegação.
e inteligência que pode ser trazida para os negócios, principalmente focado nesse fardo administrativo, né, de atividades rotineiras, e isso aumenta muito a eficiência clínica e como que a gente consegue juntar tudo isso, né? Eu acredito muito que toda inovação tem uma curva de inovação, né, tem um ciclo. Obviamente, nem todo mercado e nem todo país vão passar pela mesma curva de inovação. O que isso significa? Por exemplo, telecomunicações. O crescimento de um modelo de switchboard, de telefones normais, né? Aquele telefone que rodava até por telefone fixo, depois o telefone móvel, depois o celular, enfim. Nos Estados Unidos, em partes da Europa, a gente tem um tipo de curva. Mas e na Índia, por exemplo? Eles foram direto para os smartphones, porque não tiveram todos esses outros telefones anteriormente. Então, eu acho que realmente em mercados emergentes como no Brasil, a gente tem esse momento agora e não necessariamente a gente precisa passar pelos mesmos passos em todos os mercados. Então, todo mundo está procurando por aquele tipo de tecnologia. Eles não estão esperando que a gente passe pelo básico, tudo de novo. E eu acho que isso está acontecendo no Brasil também. Muitas dessas inovações, elas estão vindo primeiro para esses mercados. Justamente porque não precisam passar por todos os passos. Sim, eu acho que no Brasil e na América Latina, nós estamos sempre muito animados por receber inovações, né? Obviamente, a gente não tem a mesma estrutura com todas as ajudas que a gente tem na Europa, por exemplo. Até mesmo acesso a cuidado, exatamente. Isso é um grande problema para muita população, principalmente para populações grandes como a do Brasil. A única forma de fazer isso de uma maneira escalonável, realmente, é através da tecnologia, através da IA. Sim, esse aqui é só um pequeno comentáriozinho aí, só pra gente começar com um spoiler. Mas pra fechar, porque isso aqui é mais um aquecimento, né? A gente sabe que a gente tá falando muito sobre burnout nos nossos times, né? O pessoal realmente tá sofrendo bastante com isso. O pessoal tá sofrendo com doenças crônicas. E como que vocês acham que o nosso portfólio está se desenvolvendo com esses pontos mais críticos para endereçar esses desafios que podem ajudar principalmente com o burnout do time? Olha, eu acho que você já falou sobre isso. Ser um médico, uma enfermeira, né, não é mais o trabalho que os jovens querem ter hoje em dia, não é? E o efeito, na verdade, que o Covid teve no mundo, especialmente com relação à saúde, tem sido gigante, principalmente com termos do burnout. Às vezes a gente vê que os clínicos querem dar um passo para trás, querem se afastar um pouco para realmente focar um pouco mais na comunidade. E eu acho que as ferramentas que nós podemos providenciar para esse tipo de ambiente são principalmente ajudando a eficiência, né, ao leito através da IA, mas nós também vemos muitas soluções de médicos que conseguem ter esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, através do monitoramento desses clientes, de escalar os seus casos para clínicas presenciais somente quando necessário. Então, esse tipo de ferramenta, de telemedicina, por exemplo, elas vão ganhar cada vez mais valor. Então, eu acho que esses modelos de assistência híbridos, eles vão ganhar cada vez mais importância. Eles vão aumentar muito, porque os clínicos podem fazer isso de maneira remota, eles conseguem ainda contribuir com a comunidade, eles conseguem ser exercer as suas profissões, mas isso também tira um pouco desse fardo deles de estar sempre no hospital, sempre numa clínica, porque eles podem fazer esses serviços de telemedicina desde as suas casas. Então, se vocês não foram lá fora ainda, por favor, visitem aí os estandes dos nossos patrocinadores. Há muitas coisas com relação à telemedicina, assistência virtual, reconhecimento de voz e todos esses tipos de ferramentas que podem ajudar a não somente reduzir o custo, mas também a melhorar a qualidade de vida dos pacientes e também das suas equipes. Então, muito obrigada, Dr. Shiv, e eu acho que até o ano que vem eu vou aprender a falar o seu sobrenome e até lá. Ok, muito obrigada. Já estou ansioso. Ótimo. Então, para finalizarmos aqui antes do nosso almoço. Eu tenho que ficar pulando de um lado para o outro. Então, antes do almoço, vou passar a palavra agora para a pessoa que vai fazer o grande lançamento do evento. Nós temos uma grande solução que muitos de vocês nos últimos Connect Days nos pediram, que é toda a parte de Medical Device Integration. O famoso Capsule, que é bem famoso fora do Brasil, e muita gente estava nos pedindo. É uma solução fantástica, que conecta com mais de 1.100
equipamentos em uma UTI. É bastante agnóstico. Trabalha com os nossos monitores muito bem, com o nosso TASI excelente também, mas é uma solução que ajuda vocês com o parque instalado que vocês têm, até vocês conseguirem fazer todos os upgrades que tem que fazer. E eu vou chamar aqui no palco Elad Sebastian, nosso líder de Clinical Integration and Insights. He's going to present to you now what nós vamos te apresentar agora. Ele vai falar um pouquinho sobre essa inovação, sobre o que estamos lançando hoje no Connect Day 2024 da Philips. Bem-vindo, Elad. Todos estão bastante curiosos. Eu vou deixar você sozinho aqui agora no palco. Muito obrigado por sua presença e, por favor, pessoal, aproveitem o seu tempo com o Elad. Obrigada a todos, é excelente poder estar aqui com vocês, esse é o meu primeiro Connect Day, eu espero que seja o primeiro de muitos. Obrigado por me convidarem nesse ano. Bom, eu vou falar nos próximos minutos um pouquinho sobre como a interoperabilidade ajuda-nos a resolver alguns dos desafios que nós conversamos sobre de manhã. Nós fizemos alguns comentários com relação aos médicos que estavam aqui, né, com relação à importância dos dados, com relação a IA e como a IA está entrando aí, conquistando seu espaço na assistência médica, né? E nada disso vai funcionar sem essa fundação de dados acessíveis. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre como as soluções que nós estamos apresentando na Philips, na América Latina, esperamos que possa ajudar a resolver alguns desses problemas para vocês. Bom, a Fábia falou um pouquinho sobre isso antes, então eu não vou repetir o que ela falou, mas eu vou usar o que ela disse como um alicerce para a solução de alguns desses problemas. Então, ela já falou um pouquinho sobre esse aumento da fadiga de processos, no aumento dessa velocidade de mudança e inovação, menos equipe capacitada para conseguir cuidar de mais pacientes ou de pacientes mais complexos. Bom, então, quando nós falamos sobre dados e a importância dos dados, nós temos esse consenso geral, né, do que a gente sempre fala. Mas, pensando sobre os casos de uso específicos, por exemplo, ok, temos os dados. Então, quais são os casos de uso realmente específicos que nós podemos desenvolver para ajudar, de fato, na assistência ao paciente? Bom, no painel a gente falou sobre pessoas que não querem ficar imputando dados manualmente nos sistemas, né? Mas tudo bem, e se a gente não precisasse fazer isso? E se os dados vindos dos dispositivos conectados nos pacientes pudessem ser automaticamente enviados para os equipamentos? E se essa documentação pudesse ser automática? E se essa entrada de tantos dados que são responsáveis por tantos erros humanos pudesse ser feito automático? E se tivéssemos um caso de uso, onde se tivéssemos esse acesso dos dados dos clientes, que pudessem vir de maneira bem fácil, bastante automática, pudesse mudar a qualidade do cuidado dos pacientes. Há também alguns exemplos disponíveis aqui nesse slide. Então, por exemplo, se quiséssemos... se tivéssemos alguns requisitos mais técnicos, por exemplo, CIOs que querem de fato entender e garantir que todos os meus dados estejam entrando no sistema de maneira segura, que não há nenhum tipo de vazamento de dados, que esses dados estejam acurados, né? Ou se eu quiser olhar de um lado mais clínico, ok, eu quero entender se eu posso ver dados retrospectivos, ou se eu consigo entender se as decisões tomadas no passado foram acertadas ou não. Será que eu posso aprender desses erros que foram feitos por outros médicos, talvez? Ou então, se eu quiser implementar soluções de IA. O fundamento de qualquer solução de IA, obviamente, vem de dados clínicos de alta qualidade. Sem isso, nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer nada por nós. Então, se nós realmente quisermos testar novas soluções, por exemplo, que estejam sendo implementadas na sua instituição, como que você consegue testar se você não tiver os dados corretos que possam ser facilmente utilizados para um laboratório de teste, por exemplo? Só para ver se vai funcionar e depois seguir. Então, realmente, a fundação de todos esses casos de uso, sejam administrativos, clínicos ou operacionais, para todas essas tarefas, precisamos ter os dados corretos, clínicos, entrando nos seus sistemas, idealmente de maneira automática, para que possamos, de fato, usá-lo de maneira bastante fácil para fins diferentes. Bom, na Philips,
A Fábia já falou sobre isso, né? Nós temos uma área que se chama de integração clínica e ideias ou insights. Então, alguns anos atrás, nós criamos essa área quando a gente fez a aquisição da Capsule. A Capsule é um dispositivo que é líder, que fala, que tem a ver com integração de dados. Então, as capacidades principais que eles têm, e que agora serão lançadas também na América Latina, são com relação a essa integração de dados. Eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre essas características que vocês vão ver aqui. Essas duas primeiras são as principais, né, que é a integração de dispositivos médicos e de sistema. E vou falar da diferença entre esses dois. Bom, o dispositivo médico e essa integração significa que qualquer dispositivo no hospital que esteja conectado a um ou um ponto ou outro ao paciente e que gere esses dados, podem ser enviados para todos os seus sistemas de maneira documentada para um EMR ou para qualquer outro sistema de destino que vocês queiram, seja para dispositivos móveis, seja para ser utilizado em telemedicina ou outras instituições ou portais do paciente, seja o que for. Então, nós conseguimos juntar esses dados desses dispositivos, usar esses dados clínicos, normalizar esses dados e usá-los a serem utilizados de maneira fácil. Então, isso é a integração de dispositivos médicos e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Esse segundo ponto é a integração de sistema. Então, não se trata apenas de conseguir os dados desses dispositivos, sejam de laboratórios, ou outros sistemas médicos que também juntam esses dados. Também ajudamos através de um produto que nós chamamos de IBE, que é Intelligent Bridge Enterprise, que disponibiliza qualquer dado clínico através de qualquer sistema médico para também fluir esses dados para qualquer outro destino que vocês queiram. Então, essas soluções, no final do dia, nós damos aos usuários a possibilidade de ter acesso a esses dados clínicos de maneira fácil e automática para qualquer parte da instituição, para criar regras, para criar destinos, quando devem ser enviados, para quem devem ser enviados. Nós ajudamos vocês a criarem esses fluxos de trabalho que ajudam a fazer com que essa assistência médica seja mais fácil e melhor. O próximo ponto que vocês veem aqui é com relação à análise clínica e vigilância clínica, onde você tenha um lugar onde vocês tenham todos os seus dados clínicos organizados e disponibilizados para que vocês possam realmente ter bons usos clínicos. Por exemplo, vocês podem fazer essas integrações de dispositivos clínicos com alguns algoritmos de análises que são utilizados sobre esses dados para ajudar os enfermeiros, os médicos, os clínicos gerais, em espaços mais especializados de cuidado, onde você consegue reconhecer a deterioração do paciente, entender as diferentes possibilidades de desfechos dos casos de cada um desses pacientes, a progressão de doença. Você consegue ter camadas de análises e insights que vão ajudar a melhorar os cuidados ao paciente. E agora a gente está lançando essa primeira parte na América Latina para ajudar vocês a garantirem que todos esses dados estejam disponibilizados. Vou falar um pouquinho com relação à solução em si, só para vocês saberem qual é o começo, né, a fundação dessa solução. É uma solução que já está muito bem estabelecida no mercado. Nós já temos elas instaladas em mais de 3 mil instalações, está conectado a mais de 400 mil leitos. É muito difícil encontrar um dispositivo que tenha realmente como resultado dados clínicos que não esteja conectado à nossa solução. Na verdade, nós estamos quase já... Toda vez que um novo provedor vai lançar uma nova versão dos seus equipamentos, eles ligam pra gente e falam, olha, essas aqui foram as mudanças que a gente fez, a gente só quer garantir que vocês vão conseguir atender a essas novas mudanças antes da gente lançar essa nova tecnologia para os mercados. Então, realmente somos os líderes na América do Sul, na América do Norte, nós temos mais de 40% de share de mercado lá com eles. Então, assim, por muitos e muitos anos, nós temos muita já experiência através dessa solução de integração. E agora estamos trazendo isso para a América Latina. Alguns pontos. Obviamente, a gente
tem essa presença do TASI. O TASI realmente é muito já utilizado aqui no Brasil, então nós estamos ajudando o TASI a ser esse ponto focal de todos esses dados clínicos que são gerados no hospital. Então, a gente tem diversos mecanismos que sejam utilizados de formas diferentes para conseguir realmente trazer esses dados para esse prontuário eletrônico do paciente, e nós vamos juntar todos esses dados clínicos que são necessários para que eles se integrem com o TASI, para que esse dado possa ser enviado para esses prontuários dos pacientes eletrônicos. Quando a gente pensa nessa base para interoperabilidade, eu já falei sobre isso. Isso pode melhorar todos os fluxos, pode automatizar essas tarefas manuais de documentação. A enfermagem pode ter entendimento melhor do quadro clínico do paciente e podem servir como base para as decisões clínicas que vão acontecer em cima de tudo isso. Eu vou só destacar mais alguns recursos importantes para vocês considerarem quando pensarem numa estratégia de dados. Porque hoje, toda organização de saúde precisa de uma estratégia de dados. Como eu vou coletar, gerir, distribuir, assegurar todos os meus dados clínicos. E essa estratégia precisa existir e agora eu vou oferecer alguns direcionamentos ou algumas ideias para vocês considerarem ao desenvolverem essa estratégia. Toda estratégia de dados tem que incluir todos os sistemas. Os dados não podem existir em silos. Você pode pensar, eu tenho dados de radiologia, dados de patologia, aqui um pouco de dados de cardiologia, e todas essas soluções diferentes têm formas diferentes de fazer a coleta de dados, de armazenar os dados e geri-los. Se você fizer isso, a sua vida vai ficar muito mais difícil conforme os dados se tornam mais prevalentes. Então, é importante ter uma estratégia que inclua todos os sistemas e não que permaneça isolada em departamentos específicos. E um segundo ponto é algo que é fundamental para as nossas soluções. A estratégia de dados tem que ter uma neutralidade de provedores, para vocês não ficarem presos com um só. Então, embora a Capsule tenha sido uma empresa independente antes da aquisição da Philips, ela era uma empresa que tinha essa neutralidade de provedor e se manteve assim após a aquisição. Essa é uma das nossas principais estratégias, garantir que qualquer dispositivo de qualquer fornecedor esteja incluído na nossa solução de integração de sistema para que você não fique preso com um fornecedor específico. Segunda é uma questão de integração com a Curácia. Tem diferença entre dados que vêm de diferentes departamentos. Então, quando a gente pensa numa estratégia de dados, é importante que ela inclua todos os pontos, todos os departamentos. Isso tem a ver com o que eu falei anteriormente, de incluir todos os sistemas, mas especialmente nos casos mais agudos. Uma coisa que parece óbvia, é importante que ela tenha suporte para Big Data e para análise. Porque as soluções de IA não funcionam se elas precisam ficar buscando dados de uma lata de lixo de dados, entre aspas. Então, pegar todos os seus dados clínicos e simplesmente jogá-los em um único lugar não vai trazer nenhum benefício. Então, uma estratégia de dados, quando a gente pensa em integração de dados e dispositivos, é importante que todos esses dados sejam estruturados para que eles, de fato, possam ser consumidos depois. E isso não é um detalhe pequeno, porque é muito trabalho garantir que dados de diferentes fontes sejam geridos. Então, quando você faz uma solução de integração de dados, é importante considerar esse aspecto também. E, no final, o Steve já falou um pouco sobre isso, a telemedicina, a assistência remota está se tornando cada vez mais presente. Então, é importante que essas soluções de dados deem suporte a esse modo de assistência no futuro. Então, quando combinamos todos esses elementos, nós acreditamos que a nossa solução pode ajudá-los nas suas jornadas de dados, suas jornadas de IA, e para que vocês diminuam
a distância entre demanda e assistência. Porque, no final das coisas, nós queremos melhorar o sistema de saúde como um todo. Então, quando nós trazemos integração de dispositivos, de sistema e de dados, o nosso objetivo é responder essas 3 perguntas principais. O que aconteceu com esse paciente? Eu tenho todos os dados para me ajudar a entender o que aconteceu. Eu sei o que está acontecendo agora. Será que eu tenho uma visualização certa desse paciente com base em todos os sinais que chegam até mim? E, claro, a gente fala sobre IA, a gente fala sobre insights clínicos. Será que eu tenho todos os dados disponíveis agora que me permitam potencialmente antecipar o que vai acontecer com esse paciente? E será que eu posso usar esses dados para melhorar a assistência? Então, estamos muito felizes de lançar as nossas soluções aqui na América Latina. Estou bastante ansioso em passar esses dias com vocês. Agradeço a todos pela atenção e passo a palavra de volta para cá.